Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos falando sobre os acampamentos de Israel no Êxodo, saindo de Ramsés e indo até o Monte Sinai. São 10 acampamentos, considerando Ramsés e o Monte Sinai, 12 acampamentos ao todo. Hoje nós vamos falar do acampamento de Mara. Entenda uma coisa, esse estudo bíblico que eu tenho sobre os acampamentos de Israel, ele está no meu caderno de estudo número 10. Esse caderno de estudo eu não anotava datas nele, mas eu creio que ele é antes de 1995. 95, 2005, 2010, dá 15 anos, 2020, 2005, 1995, 2005, 10 anos, 2015, 20 anos, 2020, 25 anos. Ou seja, eu conheço esse estudo que eu estou apresentando a vocês há mais de 25 anos. É a primeira vez que eu dou o estudo. Nunca antes eu tive a oportunidade de ministrar esses estudos bíblicos. É por isso que eu estou fazendo do Instagram a minha própria casa. Porque aqui eu tenho a liberdade de ensinar aquilo que está no meu coração e que eu entendo é a palavra de Deus necessária para os dias que nós estamos vivendo. O meu propósito com você é ensinar você a andar com Deus. Porque Enoque andou com Deus, Deus o tomou para si. Enoque é a figura da igreja que será arrebatada. A volta do Senhor se mostra mais presente cada dia. E permita-me dizer uma coisa. O meu entendimento é que muito do povo de Deus, ele não anda com Deus, não é porque ele não quer andar com Deus, é porque ele não sabe e nem tem a noção que isto é uma possibilidade real para os nossos dias. As pessoas têm dificuldade de fazer nexo entre aquilo que lê nas Escrituras e como isso impacta na sua experiência, na sua vivência, na sua existência, no seu caminhar com Deus. O meu propósito é trazer esse conhecimento, é dar-lhe condição para que você possa andar com Deus. Para isso, nós estamos usando as jornadas de Israel, os acampamentos de Israel, para fazer um paralelo com a nossa vida espiritual, de tal maneira que, olhando para os acampamentos de Israel, nós possamos entender aonde está parada a nossa experiência cristã. Então nós temos uma caminhada, essa caminhada ela parte de Ramsés, e ela termina no Monte Sinai. Estas são as primeiras jornadas de Israel. Israel, ele teve 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 acampamentos entre Ramsés e Etã. Israel saiu de Ramsés, e aqui está a nossa primeira experiência, o primeiro marco da nossa experiência com Deus. Para Israel sair de Ramsés, eles tiveram que circuncidar e comer do cordeiro pascal. Para que nós saiamos de Ramsés espiritual, nós temos que crer no cordeiro que foi morto por causa dos nossos pecados e sermos batizados nas águas. Então, a condição é crer e ser batizado. Quando nós cremos e nós somos batizados nas águas, nós saímos de Ramsés e chegamos no primeiro acampamento, que é o acampamento de Sucote.
O acampamento de Sucote nos faz lembrar que Sucote significa tenda, que nós somos peregrinos na terra e que temos que ser discipulados. E fizemos uma live em cima disto, mostrando a importância do discipulado para formar a base cristã. Precisamos compreender os princípios rudimentares da fé cristã, porque são por meio desses princípios que nós andamos com Deus. E também nós, depois disso, apresentamos o acampamento de Etã. O acampamento de Etã, ele nos faz lembrar que nós somos renovados em nossa mente e nós somos transformados pelo poder de Deus. Nós deixamos a vida natural e exercitamos a nossa vida espiritual. Esse é o significado de Etã. De Etã, nós fomos para Migdol. Em Migdol, nós demonstramos como é que Deus nos conduz e como é que Deus nos ampara, ou como é que Deus nos lidera. O apóstolo Paulo colocou nesses termos: andar em espírito e mortificareis vamos lá, Gálatas capítulo 5, Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então esse é o sentido de Migdol. É Deus te levando a uma experiência e através dessa experiência lhe transformando na imagem de Cristo. Nós vimos como que Deus trabalha em cada experiência em particular. Ele prepara o terreno para nós experimentarmos alguma coisa, vivenciarmos alguma coisa, seja em que direção for, e quando nós conseguimos perceber a presença de Deus naquele contexto, o Senhor, por um lado, ele pode nos dar o livramento, por outro lado, ele pode nos dar a vitória, ou ele pode nos sustentar naquela situação. Enquanto eu sou fraco, então eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Seja bem-vinda, Rita. Então, este é o sentido de Migdol. Agora, nós vamos sair de Migdol, que é o Mar Vermelho, e nós vamos chegar em Mara. Nós vamos chegar em Mara. Seja bem-vinda, Dora. O que é Mara? Vamos primeiro ler o contexto histórico da chegada de Israel em Mara. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Vamos entender a história de Israel saindo do Mar Vermelho e vindo para Mara. Primeiro entenda uma coisa: Satanás foi vencido na cruz, mas ele ainda tem poder de operar no planeta Terra. Lembra que Faraó foi vencido no Egito, a morte dos primogênitos fez Faraó abrir mão de Israel
e Israel foi retirado de Ramsés e levado a Sucote. Da mesma maneira, Satanás, com a morte de Jesus na cruz, ele teve que abrir mão, porque nós fomos comprados por preço, e nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Com o novo nascimento, nós entramos no reino de Deus, nós já fazemos parte do reino de Deus. Agora, quando o faraó, depois de passado um tempo, depois dele assimilar a morte dos primogênitos, ele pega o seu exército e vai atrás de Israel. Do nosso ponto de vista, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, ele diz que nós devemos ser sóbrios e vigiarmos, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor de nós buscando a quem possa tragar. Portanto, nós estamos inseridos neste mundo em meio a uma guerra espiritual. Esta guerra espiritual, ainda que seja violenta, mortífera, ainda que a guerra seja traiçoeira e imprevista, ainda assim, o Senhor tem nos colocado sobre uma rocha firme que é Cristo, e é nesta rocha que estamos caminhando. E uma vez que nós nos colocamos posicionado, revestido de toda a armadura de Deus, o inimigo não pode fazer nada, porque o conselho de Tiago a cada um de nós é: chegai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, entenda uma coisa, deixe-me contar uma das guerras em que os americanos tomaram parte nela. Houve uma guerra num país chamado Kuwait. Um país adversário, vamos ver se eu vou lembrar o nome, me parece que o Iraque, avançou contra o Kuwait e em questão de dias, ele praticamente estava tomando conta daquele país, quando os americanos entraram em favor do Kuwait e fizeram aquele exército inimigo retroceder. Aquele exército inimigo, percebendo que eles não tinham condição de capturar o Kuwait, que eles não iam vencer, eles pegaram e colocaram, à medida que eles iam saindo do território do Kuwait, eles foram colocando minas sob o território que eles estavam cedendo. E eles foram cedendo até voltar ao seu país de origem, mas aquela parte que eles avançaram contra o Kuwait, eles deixaram minas no Kuwait. Estas minas se tornaram armas mortais, armas terríveis, armas traiçoeiras. Quando um morador de Kuwait ia em direção àquele campo que uma vez foi ocupado pelo exército inimigo e pisava numa mina, a mina explodia. Muitas vezes a mina matava, outras vezes a mina aleijava. Quase sempre a mina aleijava. Ou a pessoa perdia um braço, perdia um corpo, uma perna, perdia alguma parte do seu corpo. É algo terrível quando você está numa região com minas. Resultado: os Estados Unidos tiveram que mandar tropas especiais, caçadores de minas. Mas mesmo assim, mesmo um exército habilitado e treinado e equipado, ele não é capaz de localizar todas as minas. Imagina você, a guerra contra o Kuwait havia terminado já por anos, mas as minas estavam lá. Quem quer que pisasse naquelas minas, as minas explodiriam. Assim é a nossa experiência com Deus. Nós carregamos dentro de nós um terreno altamente minado. E aí você vem e me pergunta: como é que você pode dizer que você está vivendo, salvo, novo convertido,
nascido de novo, batizado nas águas, membro de uma igreja local, participando da ceia do Senhor, próspero ou trabalhando e prosperando nas suas atividades diárias. Como é que você pode dizer que um cristão carrega minas dentro de si? Este é um conceito muito difícil de nós entendermos. Mas em 1 Pedro, no capítulo de número 1, quando é falado acerca da obra de Jesus, diz sobre a santidade. Por isso, capítulo 1, a partir do verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Mais adiante é dito, sede santos, porque eu sou santo. Mais adiante é dito, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que foste resgatado. E aí vem uma expressão de extrema importância para nós entendermos a vida com Deus. Diz, não foste com ouro nem com prata, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro. Que procedimento fútil é esse que os nossos pais nos legaram? Do que a palavra de Deus está falando? Vamos voltar de novo a Mara. Mara, está dito que eles chegaram em um determinado lugar depois de caminhar no deserto por 3 dias. 3 dias é um número muito significativo na palavra de Deus. 3 dias, quando Deus institui o tabernáculo, ele institui também o culto sacerdotal. Fazia parte do culto sacerdotal você pegar um cordeiro, colocar a sua mão sobre o cordeiro, levar o cordeiro ao sacerdote, o sacerdote degolava o cordeiro, recolhia o sangue do cordeiro e colocava sobre o altar, pegava o cordeiro e colocava em cima do altar, queimava o cordeiro, e quando o sacrifício era completo, o pecado daquele que levou o cordeiro era perdoado. Entenda, para eu receber o perdão de Deus, o cordeiro tem que morrer no meu lugar. Então o cordeiro morria no lugar do pecador. Agora, nós, quando colocamos a mão sobre o cordeiro, antes de colocar a mão sobre o cordeiro tem que ser colocado num cercado e separado por 3 dias. Por que o cordeiro tem que ser separado por 3 dias? É porque ele precisava passar por uma verificação, um atestado de qualidade. O cordeiro tinha que ser absolutamente perfeito, ele não podia ter nenhum defeito. Então aquele cordeiro ficava aqueles 3 dias sob observação, porque se ele tivesse qualquer mancha, qualquer fraqueza, ele seria retirado e colocado um outro cordeiro no lugar dele. 3 dias representa o tempo de prova, o tempo de verificação, para analisar se o cordeiro está adequado para o sacrifício. É por isso que o ministério terreno de Jesus foi de 3 anos, 3 anos e meio. Porque ele precisou passar pelo crivo de toda a população da sua época. Ele precisou passar pelo crivo dos seres espirituais malignos para verificar se havia algum pecado em Jesus.
como Jesus nasceu sem pecado, como Jesus viveu sem pecado. Ele se qualificou para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenda, quando Deus te libertou, Ele também te libertou por causa do Cordeiro. A libertação, o novo nascimento, a justificação são atos imediatos ao novo nascimento, ao aceitar Jesus como Salvador. Por outro lado, quando Jesus chega a Mateus, ele diz assim: vi um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e começou a seguir a Jesus. Entenda, eu e você somos chamados a seguir a Jesus. Ou seja, na hora que o Cordeiro morreu, já estamos salvos. Mas a nossa salvação, ela prossegue por um processo de discipulado, por um processo de acompanhamento do Senhor. Nós somos chamados a seguir o Senhor, porque a vida não é uma coisa morta, estática, parada. O nosso Deus, Ele utiliza a totalidade do planeta Terra como ferramenta para moldar as experiências que nós temos que viver, para que através dessa experiência nós sejamos moldados na imagem do Cordeiro, na imagem de Cristo. Então entenda, quando está dito que Israel saiu do Mar Vermelho, o Mar Vermelho é o lugar em que ele viu a morte dos seus inimigos. O Mar Vermelho é aquele momento em que você tem uma convicção de fé, de que você está salvo, que o problema da tua vida espiritual foi resolvido de forma definitiva, que você já foi selado pelo Espírito Santo, destinado à Nova Jerusalém que está vindo do céu. Então, quando você tem esta experiência com Deus, quando você reconhece os caminhos de Deus, você é batizado nas águas, você faz parte de uma igreja local, você está seguro da tua salvação, você entende a obra consumada da cruz a seu favor. Você tem que caminhar 3 dias no deserto. O que é caminhar 3 dias no deserto? Caminhar 3 dias no deserto significa uma experiência que você tem que passar por ela, e a única maneira de você passar por ela é você adentrando no tempo nessa experiência. O que é essa experiência? É aquilo que acontece com você nesse exato instante. Mas você não passa somente por uma experiência com Deus. Você passa por N experiências com Deus. Algumas, elas duram anos. Outras, elas são momentâneas. Por exemplo, se você estiver sofrendo uma enfermidade, da hora que a enfermidade chega até a hora da cura, é o tamanho dessa experiência. Se você, porventura, está desempregado, da hora que você ficou desempregado até ser empregado de novo, é o tamanho dessa experiência. Se você está trabalhando e tem um contrato de trabalho e você vai cumprir aquele contrato, a experiência começa no começo do contrato do trabalho e termina dentro dela, termina no final dela. Se você está morando numa cidade e sabe que depois você vai morar numa outra cidade, por exemplo, o jovem que sai da sua cidade natal para estudar em uma outra cidade, ele sabe que aquela é uma experiência que quando terminar o ensino, quando ele se formar, ele vai voltar à sua cidade de origem ou ele vai para um outro lugar. Cada bloco é um bloco de experiência. A experiência de Israel saindo do Mar Vermelho até chegar Mara, ela durou 3 dias. Você pode contar o tempo da tua experiência?
Ou você pode ter várias experiências, mas se você parar e escrever num papel cada uma das tuas experiências com Deus, o teu papel de marido, ou o teu papel de esposa, o teu papel de cônjuge, ou o teu papel de pai, o teu papel de mãe, ou o teu papel de filho, ou o teu papel de patrão, o teu papel de empregado, o teu papel de congregado em uma igreja, ou o teu papel de diácono, o teu papel de presbítero, o teu de pastor. Cada um de nós passamos por experiências que podem ser contadas no tempo. E quando passamos por essas experiências, quando nós temos que cruzar tempo adentro, seja você tendo uma empresa, seja você empregado de uma empresa, não importa o trabalho, a situação que você está vivendo, o que eu quero chamar a sua atenção é que cada experiência existencial, no contexto dessa experiência, é um campo de prova. Ali Deus os provou. Deus está usando a vida que você tem, porque Ele está vivendo a sua vida. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo entrou dentro de você. Então, a exata vida que você tem é a vida que se transforma num campo de prova, aonde Deus quer extrair algo de você, algo que para a glória dele, algo que dignifique a sua vida, a sua personalidade, a sua maneira de ser. 3 dias. Em 3 dias foi o tempo suficiente para Israel sentir sede. Sede. Imagina você ficar 3 dias sem beber água. Os médicos não aconselham de modo algum. Você pode ficar 3 dias sem comer, mas não pode ficar 3 dias sem beber água. Ficar 3 dias sem beber água é terrível. Provavelmente eles começaram a perder as águas que eles estavam levando. Aquelas águas que eles estavam carregando com eles foi acabando. Até que chega num lugar que não tem mais água. Talvez eles ficaram um dia, meio-dia, meia hora, não importa. O fato é que eles estavam sem água. E ninguém pode viver muito tempo sem água. Uma pessoa pode viver muito tempo sem comida, mas ela não pode viver muito tempo sem água. E aí eles chegam em um lugar e eles encontram água. Imagina a alegria, imagina a felicidade. Água foi encontrada. Por certo, muitos não esperaram. Saíram correndo adoidadamente e se atiraram naquelas águas para beber. Só que quando a água chega no paladar, é água amarga, água salinizada, água que não se pode beber. Que decepção. Imagina, quem bebe esse tipo de água, a sede até aumenta. É pior ainda. A pessoa fica desesperada, agoniada. E eles começaram a murmurar contra Moisés. Deixe-me contar uma história que aconteceu, aconteceu comigo, eu presenciei essa história. Eu estava numa igreja ministrando. Depois de ministrar, veio uma senhora crente e ela disse o seguinte para mim. Ela disse que Deus era culpado, olha bem, Deus era culpado dela cometer um aborto. E ela queria ser perdoada daquele aborto, mas ela não sabia como lidar com isso, porque Deus era culpado dela abortar aquela criança. Aí eu perguntei para ela, falei, senhora, pode me contar por que a senhora diz que Deus é culpado da senhora abortar essa criança? Aí ela contou a história dela. Ela era uma mulher casada e num dado momento ela se divorciou do seu esposo. Tendo se divorciado dele, ela encontrou um outro homem. E ela teve uma relação marital com esse homem. E ela ficou grávida desse homem. E esse homem, não querendo assumir a criança, orientou ela a abortar aquela criança.
e ela aceitou a palavra daquele homem. E aí ela foi lá, comprou, sei lá o que ela fez, e abortou a criança. E aí, no resumo da obra, ela entendeu que Deus era culpado. Eu falei, eu não entendi. Por que Deus é culpado? Ela disse, porque se Deus não tivesse colocado aquele homem no meu caminho, eu nunca teria cometido o aborto. Aí eu disse assim para ela, deixa eu ver se eu entendi bem o seu argumento. Você era casada? É. A Bíblia diz o que Deus uniu, não separe o homem. Mas você separou? Sim. Decisão tua? É. E aí aparece um homem para você, que você vê ele como um homem bonito. Você se envolve com esse homem. Por causa disso você aborta. E aonde que entra Deus na história? Se a palavra de Deus diz que o casamento tinha que ser mantido, e você quebrou a aliança no casamento, e como que você então vem culpar a Deus? É o que está acontecendo aqui. O povo saiu do Egito, ele tinha sido liberto, ele viu os inimigos mortos. Mas diante da primeira dificuldade, eles se voltam contra aquele que está liderando eles, que é Moisés, portanto Deus. Ou seja, indiretamente, eles estavam dizendo que Deus era culpado deles estarem passando sede no meio do deserto. Seja bem-vinda, Sandra. Veja como são as coisas. Quando nós não entendemos o arranjo de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, e passamos por uma perrenga, passamos por uma situação difícil, passamos por uma tribulação, a primeira acusação que levantamos é contra Deus. Entenda, Deus preparou aquela situação para provar Israel. Aquela água amarga era um campo de prova de Deus sobre Israel. Deixe-me contar uma história para vocês. No Antigo Testamento, nós conhecemos a história de José e seus irmãos. José foi vendido como escravo no Egito para os midianitas, e depois ele foi vendido, ele foi colocado numa prisão pelo Potifar. A vida de José foi uma vida muito dura pelo modo como os irmãos de José trataram José. Quando aconteceu o caso, os 10 irmãos estavam reunidos quando o pai de José, Jacó, dá uma roupa especial para José e manda José atrás dos seus irmãos. Quando os seus irmãos veem José de longe, o que é que os seus irmãos fazem? Eles preparam, fazem um acordo entre eles de matar José. E aí, um dos irmãos diz, não vamos matar. E entre mata, não mata, eles jogam José dentro de um poço. Por certo, eles iriam abandonar José dentro daquele poço. Mas para sorte de José, por destino de José, ou por intervenção de Deus, aparecem os midianitas. E aí um dos irmãos propõe vender José como escravo para aqueles midianitas. E José é vendido como escravo. E aí a história de José segue o seu rumo. Aqueles irmãos agora têm que voltar para casa. José era o filho preferido de Jacó. Como é que eles vão contar que José está morto? Eles não podem contar que eles tentaram matar José. Eles não podem contar que eles venderam José como escravo. A única alternativa que restou àqueles 10 irmãos de José foi pegar uma veste de José, matar um animal, derramar sangue do animal sobre a roupa de José e levar a roupa de José de volta e dizer ao pobre e velho pai: por certo, José está morto porque encontramos a sua roupa. E tendo encontrado a sua roupa, entendemos que ele morreu.
E assim termina aquela história terrível. O pai acreditando que o seu filho querido José estava morto. E aqueles 10 rapazes sustentando a sua mentira. E eles não podiam abrir, porque quando uma mentira é contada, cada dia que passa, as coisas ficam mais difíceis de você contar a verdade. Então aquela mentira dentro do coração dos irmãos de José começaram a cobrar um preço. É interessante nós notarmos que os 10 irmãos de José eram filhos de Jacó. Jacó é aquele homem que enganou Esaú e comprou o direito de progenitura de Esaú. Como se não bastasse, Jacó, ele se veste igual Esaú e se passa diante de um pai cego que é Isaque, como se fosse Esaú. Sendo Esaú peludo, ele coloca a pele de ovelhas sobre os seus braços para que o seu pai se enganasse, passando a mão sobre os braços. Ele enganou o pai no cheiro, porque era o cheiro da roupa de Esaú. Ele vestiu a roupa de Esaú. E quando o seu pai se aproxima, o seu pai diz: é o cheiro de Esaú, tem a pele de Esaú, mas a voz parece ser a voz de Jacó. Mas é você mesmo, Esaú, e Jacó mente. Sim, é Esaú. Anos depois, não é um que está mentindo, são 10 irmãos mentindo para Jacó que José está morto. E nós percebemos que Jacó, quando Esaú descobre o que ele fez, Esaú tem a gana de matá-lo, e a mãe de Jacó, Rebeca, com medo de Jacó vir a morrer, ela tira Jacó de sua terra e manda na terra dos seus parentes para livrar de Esaú, que queria matá-lo. E agora ali nós estamos com 10 irmãos de José mentindo e sustentando por anos a fio uma mentira acerca de José. Os anos se passam. No mínimo, passou-se mais de 20 anos, talvez, 10 anos, talvez, 15 anos, porque 7 anos foi o período em que José esteve diante do Egito, mais 2 dá 9, e voltando para trás, então nós temos uns 15, 20 anos de história, com aquela mentira escondida. Lembra que eu falei no começo das minas? Das minas, quando o Kuwait foi invadido e depois o Iraque teve que recuar. Ele plantou minas, colocou minas para ninguém ocupar aquela terra. O diabo faz a mesma coisa. Ele coloca minas dentro de nós. O que são estas minas? Se você aceitou Jesus com 18 anos, são as minas colocadas antes dos 18 anos, do 0 aos 18 anos. Se você aceitou Jesus com 10 anos, minas colocadas antes dos 10 anos. Se você aceitou Jesus com 60 anos, minas colocadas antes dos 60 anos. O que é uma mina? Sabe, quando você olha para aquela pessoa e você lembra de toda a mágoa que aquela pessoa lhe trouxe, e você sente a ira, a fúria dentro de você se consumir contra aquela pessoa, isso é uma mina. Sabe, aquele negócio que você vai fazer com o maior esmero e você fracassa naquele negócio, e quando você fracassa naquele negócio, vem na tua mente todos os outros negócios em que você fracassou. Isto é uma mina. Sabe, aquela situação em que você quer dizer para o teu marido: eu te amo. Mas quando o teu marido chega para você, você se lembra de algo que ele feriu você, e você responde azeda contra o seu marido.
Sabe aquela situação que você quer estar bem com a tua esposa e você compra um presente para ela, coloca no bolso, mas quando chega em casa você recebe um tratamento que faz lembrar de outro e de outro e de outro e de outro tratamento e você não dá aquele presente, não entrega aquele presente. Isso é uma mina. Sabe aquele relacionamento entre o pai e o filho, que o pai leva o braço em volta do filho e o filho para trás de mim, pai, eu não quero saber de você. O filho desconta todas as mágoas, todas as surras e todas as dores e todas as humilhações que passou na mão do pai. Isto é uma mina. Sabe aquela situação em que você, quem sabe, foi violentado numa idade pequena, com 7, com 8 anos, e você não pode contar para ninguém aquilo que passou, e aquilo está sangrando dentro da sua alma, aquilo te machuca, mesmo sendo cristã, mesmo caminhando com Deus, mesmo orando, mesmo fazendo qualquer coisa, aquilo está te machucando, te queimando por dentro, e não te deixa você livre. Isto é uma mina. O diabo, ele é especialista em produzir minas. Presta bem atenção. Deixe-me ver se eu consigo explicar para você o que é uma mina num ser humano lavado e remido pelo sangue de Jesus. Satanás é o diabo, o nosso adversário. Ele anda em derredor de nós buscando a quem possa bramar, a quem possa tragar. Nós, cristãos, temos o entendimento, o discernimento espiritual. Sabemos que é maior aquele que está conosco do que aquele que está fora. Se o diabo anda em derredor de nós, o anjo do Senhor acampa ao redor de nós e nos livra. Por outro lado, se eu tenho convicção de que eu estando em Cristo, eu consigo resistir o diabo, mesmo assim, eu não ouso dirigir ao diabo afronta. Eu não ouso menosprezar o poder do diabo. Eu não ouso brincar com as coisas do diabo. Porque eu sei que ele é um inimigo audaz, sagaz, terrível e maligno. Em outras palavras, eu respeito ele como adversário. Mas quando eu ouço uma pessoa contando acerca da sua mina, de como Satanás mirou ela na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, a vontade que eu tenho é pegar o diabo e partir ele no meio. De tão maligno, de tão traiçoeiro, de tão terrível é a machucadura que ele pode colocar em uma alma. Certa feita, eu fui conversar com uma senhora, uma mulher de 60 anos, 40 anos de vida cristã. E ela disse assim para mim: César, eu preciso da sua ajuda. E eu disse para ela: que ajuda você quer de mim? Ela falou: eu carrego um trauma dentro de mim e eu preciso ser curada. Eu disse: ok, pode me contar a sua história de vida para eu entender o seu trauma? Ela disse: não. Falei: como assim? Ela disse: César, eu só vou contar uma única história da minha vida. Eu olhei para aquela senhora e disse assim: senhora, a senhora está sendo injusta comigo. A senhora tem 60 anos de idade, 60 anos de vida. A senhora quer me contar uma única história e quer que eu ministre na sua vida por meio de uma única história. Como é que eu vou saber que esta é a história que eu preciso ministrar e que está te machucando? Mas eu vou fazer assim, minha senhora. Eu vou ouvir a sua história, porque eu creio que a história que a senhora me contar é a única história que o Espírito de Deus quer que eu conheça a seu respeito para que eu possa ministrar.
E ela disse: então eu vou contar. A minha história é essa. Eu tinha 7 anos de idade e o meu tio me violentou. 7 anos de idade. Ela tinha 60 anos de idade. Ela disse: eu nunca contei essa história para ninguém. Ela viveu 53 anos sangrando. Sabe o que é isso? Você viver com uma ferida na sua alma por 53 anos sangrando, sem nunca poder contar a um ser humano que fosse, sem nunca poder contar a Deus para se libertar. Imagina o que é o tormento de uma mulher como esta, como ela sofreu, como ela deve ter passado por desalento. A Bíblia aqui conta a respeito dos irmãos de José, em Gênesis, no capítulo 42, o verso 21. Quando eles chegam, os irmãos de José chegam diante de José e eles não sabiam que aquele homem era José. Eles disseram, então, um disse para o outro, os 10 estavam ali conversando em língua hebraica, José falava a língua egípcia, eles não sabiam que José estava entendendo a conversa. Eles disseram, na verdade, nós somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Mais de 15 anos depois do evento, mais de 15 anos depois deles terem vendido José, não sabendo que aquele homem que estava diante deles era o José, eles se sentiam acuados, eles se sentiam atormentados, eles se sentiam acusados, porque o salário do pecado é a morte, mas o diabo só tem domínio sobre o pecador depois da morte, porque é depois que o indivíduo comete o pecado, é que vem a angústia, que vem a acusação, que vem o senso de culpa, é que a pessoa se desespera, é que a pessoa vai para o travesseiro e ela não consegue encontrar paz para a sua alma. O que é que nós estamos dizendo com isso quando esse povo chega em Mara? É que quando nós nos dispomos a andar com Deus, quando nós nos dispomos a seguir o Cordeiro, quando nós nos levantamos para andar com Jesus, na nossa caminhada, enquanto estamos caminhando, o Senhor transforma água amarga em água doce, porque a mesma cruz que serviu para nos salvar é a mesma cruz que é lançada sobre as nossas águas, para que as águas sejam transformadas de água amarga em água doce. Deixe-me dizer a você, aqui tem um livro. Todos nós vamos chegar no céu e vamos encontrar o nosso livro. Digamos que esse seja o livro da sua vida. Cada folha registrada um dia da sua vida. Todas as tuas obras estão aqui. Quando você passa por Mara, você pode abrir o livro, você pode folhear as páginas, você pode contar a história da sua vida e não vai trazer dor, não vai trazer tormento, não vai trazer angústia, não vai trazer ira, não vai trazer mágoa, não vai trazer tristeza, porque a cruz curou as suas memórias. Porque a cruz sarou as suas feridas. Por outro lado, se você tiver uma página da sua vida que você abre e você fecha, porque você não gosta do que está ali,
Esta página precisa da cruz. Esta página precisa do Calvário. Esta página precisa do sangue do Cordeiro para que essa página possa ser exposta. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, ele diz que as coisas que eles fazem em oculto, até declará-los é torpe. Tem coisas que muitas pessoas carregam consigo, que elas não conseguem abrir a vida para contar a história, elas não conseguem confiar em alguém que possa ouvir aquela história. E aquilo é uma ferida que sangra, é uma ferida que atrasa a sua caminhada, é uma ferida que machuca, é uma ferida que a pessoa ressente. E ela tem que viver e conviver com aquela situação difícil. É por isso que tem esse acampamento chamado Mara. É um acampamento de restauração. Deixe-me dizer uma coisa. Tem muita gente que lê a Bíblia. E ele lê a Bíblia mais com sua imaginação do que com seus olhos. Nós temos que aprender a ler a Bíblia com os nossos olhos e não com a nossa imaginação. O que é ler com a imaginação? É ler o que eu vou ler agora. Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isto é o que está escrito em Jeremias 33:3. Agora eu vou mostrar como é que a gente lê com a imaginação. Você pega Jeremias, presta atenção nos meus olhos. Eu vou ler. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha, eu estou aqui, ó meu olho, eu estou lendo, tá vendo? Eu estou lendo a Bíblia. Agora eu vou ler com a imaginação. Deus vai me revelar uma coisa grande. Deus vai me revelar uma coisa grande. Que será? É uma obra que está vindo. Deus vai me revelar uma coisa grande. Eu estou procurando uma resposta. A resposta está vindo. Por que isso é imaginação? Espera lá. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus diz: invoca-me e responderei. E te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes. Se Deus diz que Ele vai revelar uma coisa grande, o mínimo do mínimo que é exigido é você continuar a leitura, não é levantar a cabeça e procurar a coisa grande. É continuar a leitura e dizer: Senhor, me revela. E ele diz: porque assim diz o Senhor. Não está aqui. Me revela. O verso 5. Quando se der a peleja. Não está aqui. O verso 6. Eis, e agora vem as coisas grandes e ocultas. Eis que lhe trarei a elas saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança, e restaurarei a sorte de Judá, e purificá-lo-ei de todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim. Quando você lê a palavra de Deus e ela diz: eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus não está mandando você levar a cabeça para ficar imaginando que grandeza é esta, mas você continuar lendo a Bíblia, porque as coisas grandes que você não sabe é que Deus pode curar o teu passado, é que Deus pode curar a tua dor, é que Deus pode curar a tua mágoa, é que Deus pode curar o teu rancor, é que Deus pode curar a tua ira, é que Deus pode curar o teu trauma, é que Deus pode curar a tua depressão, é que Deus pode curar você de tudo que aconteceu no seu passado, antes mesmo de conhecer Jesus. É isso que significa
Eu vou purificar. Por que que isso é grande? Porque tem muita gente andando, carregando mágoa, carregando tristeza, carregando rancor, e não sabe que Deus pode libertar isso. Tem muita gente que diz que é alcoólatra, por exemplo, e ele acha que nunca mais vai se libertar do seu alcoolismo, e ele fica naquela trágica dependência, porque não sabe que ele tem um Espírito de Deus capaz de vivificar seu corpo mortal e lhe dar uma nova natureza, remover as coisas antigas e trazer tudo que é novo. Seja bem-vindo, Ronaldo. Isso é passar por Mara. Observa a vida de muito cristão. Ele aceita Jesus primeiro. Aceitou Jesus como Salvador. Mas ele não quer ser batizado nas águas. Eu me basto. Mas Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Então você tem que ser batizado nas águas. Mas para ser batizado nas águas, você agora se torna membro de uma igreja local, debaixo de um pastoreio. E dentro deste lugar, você é peregrino e forasteiro, e você está peregrinando em direção à Nova Jerusalém, e aí você para diante de Migdol, quando teus inimigos te cercam, e você não vê nenhum escape, mas Deus está trabalhando por cima e por trás, por dentro, por adiante e por baixo, e por todos os lados, guardando a tua vida, porque não vem sobre você tentação que não seja humana. Fiel é Deus que lhe dá o escape, e você vai escapar. Deus lhe dá a vitória. Nós somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou, e você vai ter a vitória. Mas tem Mara. O que é Mara? É a capacidade de você abrir todas as páginas do livro da sua vida, sem ter tristeza, sem ter rancor, sem ter mágoa, sem ter angústia, sem ter desejo de vingança. Faça um levantamento das tuas experiências vivenciais. Quantas páginas estão fechadas, quantas páginas estão seladas, quantas páginas você é mina, se você bater explode, se você chegar naquela página vai lembrar disso, daquilo, e você cai em depressão. Não pode existir isso na vida do cristão. Mara é o lugar da cura. Hoje é o lugar da sua cura. Você está hoje nesse acampamento de Mara. Abre agora o seu coração. Confessa, não vou usar a palavra confessar. Rememore os acontecimentos que te levaram a guardar isso dentro de você. Rememora todos os acontecimentos. Mas ao olhar para trás, rememorando, entenda que se você está hoje lembrando, é porque Deus preservou a sua vida. Então se rememora, olhando para os acontecimentos sobre a graça e sobre a ótica da misericórdia e da bondade de Deus. De como Deus te livrou, de como Deus permitiu que não fosse ainda pior, como que Deus trouxe você vivo até agora. E aqui, quando nós chegamos em Mara, no capítulo 15, diz assim, Deus ali os provou e lhe deu uma ordenança, e a ordenança é esta: se você ouvir atento a voz de Deus, e fizer o que é reto diante do Senhor, e guardar os seus estatutos, nenhuma das enfermidades do Egito virá sobre você. Se você ouvir o que eu estou te dizendo hoje, e guardar a ordenança, o teu passado é curado. As tuas mágoas você se torna livre delas. O perdão você libera. Você consegue abrir as páginas do teu livro, qualquer que seja, sem entrar em desespero e agonia. Mas você consegue olhar para trás e ver tudo sob os olhos de Deus. Mara
é o lugar que você está hoje. Pai, que esta pessoa, este irmão, esta irmã, que está agora nesse acampamento chamado Mara, possa pegar o madeiro que é a cruz e colocar sobre o seu passado, e deixar o madeiro restaurar as águas amargas, para que aquela mesma história, que era contada com tristeza, com choro e com lamento, agora seja contada com graça, com vitória e com perdão. Ajuda, Senhor, esta vida, esta alma, a se libertar do seu passado e ser curada. É a minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Ore assim junto comigo. Senhor, eis que eu reconheço as mágoas e as dores que o meu passado trouxe agora ao meu coração. Mas eu quero abrir as páginas do meu coração para o Senhor infiltrar os raios de luz da esperança, da bondade e da misericórdia. E que eu seja, a partir de hoje, perdoado. E que eu me sinta perdoado, restaurado. E que eu me sinta restaurado. E eu possa abrir essas páginas sem que haja dor, mas que eu possa ver nestas páginas a manifestação da tua graça. Eu te louvo por tão grande libertação. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Com isso, estamos terminando a nossa live Mara. O próximo acampamento, amanhã, às 20 horas em ponto, é o acampamento de Elim. Eu convido você a estar comigo. Eu te peço agora algumas coisas. Primeiro, que você venha me seguir nessa conta do Instagram. Venha fazer parte dessa comunidade. O meu propósito neste lugar é transmitir e compartilhar como é que nós andamos com Deus, nos preparando para a volta de Jesus. É esta aliança que Deus quer fazer com você. Você aliançar com Ele para aprender a andar com Deus e usufruir daquilo que Deus tem preparado para você. Então venha fazer parte dessa comunidade me seguindo nessa conta do Instagram. Por outro lado, pega esse vídeo e manda aquelas pessoas que você sente que elas precisam passar por esse acampamento de Mara, que elas precisam ser curadas nas suas mágoas, colocar um basta no seu passado e poder folhear as vidas do passado sem extrair dele a dor, senão a graça e a misericórdia de Deus. Mande esse vídeo, me ajude a levar mais longe esta mensagem. Eu agradeço muito por vocês terem estado comigo nesta noite. Que você seja abençoado. Se você, alguma coisa daquilo que eu falei, você quer me perguntar, entre nos comentários, escreva nos comentários, escreva como esta mensagem impactou você, porque você se manifestando, outros e o próprio Instagram vai entender que isso que estamos vivendo agora, nesse momento, é importante para que outros também cheguem nesta mensagem. Me ajude nesse propósito. Que o Senhor seja louvado e você seja abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Amém.